Bom, colocada essa questão, vamos falar então desses 6 pontos essenciais da mudança desse sintoma freudiano clássico a esses sintomas contemporâneos, tá? De acordo com o que o Domenico trouxe para a gente. Ele vai trazer aqui, como ponto A questão da divisão e da unificação identitária, né? E o Domenico ele vai trazer o seguinte, que antes o neurótico ele se apresentava dilacerado em seu ser, né? Dada a configuração do grande outro na subjetividade, ou seja, a gente ainda tinha aquele grande outro inflado, né? Que se apresentava como tesouro dos significantes. Agora, a apresentação do sujeito, né, ela é unificada. Ela diz de alguém que sabe o que faz com o seu sintoma, que mostra nele a sua própria identidade. Ou seja, o sujeito ele não vai chegar naquele lugar esfacelado em relação à demanda do outro. Muito pelo contrário, ele vai chegar muito certo do que ele está fazendo, né? Ele vai chegar, ele sabe sobre o seu sintoma. Então, é nesse sentido que a gente vai, inclusive, para o segundo ponto, que diz sobre uma egossintonia, né? Ou seja, o sintoma contemporâneo, ele faz a questão se apresentar na aparência de algo bom, né? Na aparência de um remédio feliz, uma solução feliz, uma solução que o sujeito encontra. E a percepção da doença, né, daquilo que causa o sujeito, ela é ausente ou até precária, né? Na verdade, ela é precária e pode ser até ausente. E o sujeito, ele passa a considerar a sua condição, ou seja, o seu sintoma, mais como um estilo de vida do que uma forma de patologia. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é essencial em relação à mudança, que diz sobre o enigma ou certeza sobre o sintoma. E aí o que acontece? Isso vai se apresentar como um remédio, né, como uma solução feliz para o sujeito. Ele vai falar para você o que ele faz com isso, né? Mas algo do sintoma vai permanecer para ele como um enigma, né? Ele vai buscar análise dentro dos termos contemporâneos, mas no sentido de, cara, por que eu faço isso? Sabe? Por que eu tomo tal atitude? Né? Por que eu fico preso aqui na tela do celular? Por que eu estou preso a esse circuito? Nesse sentido, quando esse enigma se apresenta, é que o sujeito, isso é nível descritivo, tá? Porque o que acontece? Ele vai apresentar isso, mas ao mesmo tempo ele tem a certeza da solução, né? Então é aquele negócio, o sujeito apresenta o enigma, mas ele sabe a solução. E aí a gente fica nesse circuito, né? Que é um circuito difícil de trabalhar. Então vejam, o analista ele vai trabalhar justamente esse enigma com o sujeito, né? O quarto ponto importante aqui para essa mudança diz sobre a metáfora, né? O Domenico ele vai trazer que existe uma anestesia do alcance metafórico da linguagem, né? Na redução da enunciação ao enunciado, do dizer ao dito, né? Ou seja, o sujeito ele vai vir para você, de certo modo, mais identificado em relação ao que está posto sobre o sintoma, né? Então há uma dificuldade de enunciação. Ele se coloca a partir do enunciado, né? Ou seja, ele tem uma questão porque ele viu um vídeo lá no TikTok, né? Ele viu um vídeo no Instagram. Então, ele se apresenta a partir desse lugar. E acho que mais uma questão aqui, né, sobre isso, diz sobre a pergunta em relação ao sintoma. No sentido de que essa pergunta vai se apresentar ao sujeito como algo precário, né? O sujeito ele não sabe o que fazer com o sintoma dele. Então vai ter essa questão do enigma, né? Como eu havia colocado aqui para vocês. E aí a pergunta, na verdade, ela vai se apresentar de forma encarnada para o sujeito, tá? E encarnada em que sentido? No sentido de valor das práticas de gozo corporal, né? No valor que se dá nesse circuito fechado, ou seja,
O sujeito ele vai falar mais pelo ato dele do que pelo discurso, né? E, por fim, o que o Domenico traz aqui é que há uma mudança em relação à transferência simbólica ou a ausência de transferência, né? Ele traz aqui que a transferência, dada a pergunta fraca ou ausente do sintoma, não se estabelece em total eficiência, mas fica confinada a uma dimensão imaginária. Por isso, se fala de uma desconexão do inconsciente nessas novas formas de sofrimento, né? Cabe ao analista, inclusive, aqui instaurar um amor ao saber, né? Instaurar um amor ao saber e um amor ao inconsciente, no sentido de sair desse circuito, certo? Bom, essa é a aula de hoje, eu espero que tenha te ajudado, né, te dado um norte para pensar essa questão contemporânea, tá? Isso que eu trouxe para vocês aqui é só o começo do que o Domenico Cossenza traz aqui sobre os sintomas contemporâneos. E aí ele vai trazer uma discussão aqui mais também sobre o adolescente, né, o tempo da adolescência, o tempo da iniciação sexual, e até que ele chega lá no final em relação às patologias dos parletres, né, do falacer. Enfim, leitura interessante, fica o convite para você. E para mais elucubrações psicanalíticas, se inscreve no canal, deixe seu comentário, ative as notificações, faça aquilo que o protocolo youtuber solicita. É isso, até mais e um abraço!